Olá, exploradores do desconhecido! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar num tema que fascina e arrepia muita gente: o ocultismo por trás do Halloween. Vocês já pararam para pensar por que usamos fantasias assustadoras, decoramos nossas casas com abóboras e por que essa data é tão ligada ao sobrenatural? Fiquem comigo, porque vamos desvendar as origens antigas e as tradições esotéricas que transformaram o Halloween no que ele é hoje. Para entender o Halloween, precisamos voltar no tempo mais de 2000 anos atrás para o povo celta, que vivia onde hoje é a Irlanda, o Reino Unido e o norte da França. Para eles, o ano não terminava em 31 de dezembro, mas sim em 31 de outubro. Essa noite marcava o fim do verão e da colheita, e o início de um inverno longo, escuro e frio. Era uma época associada à morte, e eles celebravam um festival chamado Samhain, que pronuncia-se Sol-in. O Samhain era um momento de transição, não apenas entre as estações, mas também entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Os celtas acreditavam que, na noite de 31 de outubro, o véu que separa esses dois mundos se tornava mais fino do que em qualquer outra época do ano. Isso permitia que os espíritos dos que já partiram pudessem retornar à Terra. Mas não eram apenas os espíritos de entes queridos que voltavam. A crença era que outras entidades, como fadas, duendes e até mesmo espíritos não tão amigáveis, também poderiam cruzar essa fronteira. Para os celtas, essa era uma noite de grande poder místico, mas também de muito perigo. Os druidas, que eram os sacerdotes, líderes espirituais e intelectuais da sociedade celta, desempenhavam um papel fundamental. Eles acendiam imensas fogueiras sagradas para iluminar a noite, oferecer sacrifícios aos deuses celtas e, principalmente, para orientar os espíritos bons e afastar os maus. As pessoas se reuniam ao redor dessas fogueiras, usando fantasias feitas de peles e cabeças de animais. Por que as fantasias? Bem, existiam duas razões principais. A primeira era para se disfarçarem. Se os espíritos malignos estivessem vagando, eles não reconheceriam os humanos e os deixariam em paz. A segunda era uma forma de honrar e imitar os próprios espíritos, numa tentativa de se conectar com o mundo espiritual e talvez até prever o futuro. Os druidas faziam profecias e leituras sobre o ano que estava por vir, usando a energia daquela noite especial. Outro costume interessante era deixar comida e bebida do lado de fora das casas, como oferendas para acalmar os espíritos e garantir a boa vontade deles. Era uma forma de dizer: sejam bem-vindos, mas, por favor, não nos causem problemas. Isso soa familiar? Pois é, essa prática pode ser vista como uma precursora do nosso famoso doces ou travessuras. A ideia de oferecer algo para apaziguar seres sobrenaturais é muito antiga. Com o passar dos séculos e a expansão do Império Romano, as tradições celtas começaram a se misturar com as romanas. Os romanos tinham seus próprios festivais de outono, como a Feralia, um dia para honrar os mortos, e a festa de Pomona, a deusa das frutas e das árvores. A maçã, um símbolo de Pomona, provavelmente foi integrada às celebrações do Samhain nessa época, o que explica por que jogos com maçãs, como pegá-las com a boca numa bacia de água, se tornaram populares no Halloween. A grande virada, no entanto, veio com a ascensão do cristianismo. A Igreja Católica, numa estratégia para converter os povos pagãos, começou a ressignificar seus festivais. No século VIII, o Papa Gregório III mudou a data do Dia de Todos os Santos, que homenageia os santos e mártires de maio para 1º de novembro. A noite anterior, 31 de outubro, passou a ser chamada de All Hallows Eve, que significa Véspera de Todos os Santos. Com o tempo, essa expressão foi abreviada para Halloween. A intenção da igreja era substituir o Samhain por uma celebração cristã, mas o que aconteceu foi uma fusão. As pessoas continuaram com suas antigas tradições, como as fogueiras, as fantasias e a crença nos espíritos, mas agora sob um novo nome. A fogueira, que antes era para guiar espíritos, passou a ser vista como uma forma de afastar o diabo. As fantasias, que eram para enganar espíritos, passaram a representar os próprios santos e anjos. E a abóbora iluminada, o famoso Jack-o'-lantern, essa tradição vem de uma lenda irlandesa sobre um homem chamado Stingy Jack, ou Jack Mesquinho. A história conta que Jack era um beberrão malandro que enganou o diabo várias vezes. Quando Jack morreu, ele não foi aceito no céu por causa de sua vida pecadora, mas também não pôde entrar no inferno porque o diabo, irritado por ter sido enganado, o baniu.
Condenado a vagar pela escuridão da terra para sempre, Jack recebeu do diabo uma brasa do inferno para iluminar seu caminho, que ele colocou dentro de um nabo oco para durar mais. Os irlandeses, para se protegerem do espírito de Jack e de outros fantasmas, começaram a esculpir rostos assustadores em nabos e batatas, colocando uma vela dentro para afugentá-los. Quando os imigrantes irlandeses levaram essa tradição para os Estados Unidos no século XIX, eles descobriram que as abóboras nativas da América eram muito maiores e mais fáceis de esculpir. E assim nasceu o Jack-o'-lantern como o conhecemos hoje. Nos Estados Unidos, o Halloween se transformou numa celebração mais comunitária e menos focada no ocultismo religioso. Virou uma festa de bairro, com desfiles, decorações e, claro, o trick or treat, ou doces ou travessuras. Essa prática, como mencionei, tem raízes nas oferendas aos espíritos, mas também numa tradição medieval chamada souling, onde os pobres iam de casa em casa no dia de finados, rezando pelas almas dos mortos da família em troca de pequenos bolos. Mas e o lado ocultista mais moderno? Com o renascimento do interesse pelo paganismo e pela bruxaria no século XX, o Halloween, ou Samhain, foi resgatado como uma das datas mais importantes do calendário Wicca, a roda do ano. Para os wiccanos e muitos neopagãos, o Samhain continua sendo um momento sagrado de honrar os ancestrais, refletir sobre o ciclo da vida e da morte e praticar a adivinhação. Nessa visão, o véu fino entre os mundos não é visto com medo, mas com reverência. É uma oportunidade para se conectar com entes queridos que já se foram e buscar sabedoria do mundo espiritual. Muitos praticantes montam altares para seus ancestrais, com fotos e objetos que os lembram, e realizam rituais de meditação e introspecção. Não se trata de invocar demônios ou fazer o mal, como a cultura popular às vezes retrata, mas sim de um profundo respeito pela natureza e pelos ciclos da existência. Então, quando você vê os símbolos do Halloween, como fantasmas, esqueletos, bruxas e gatos pretos, lembre-se de que eles carregam séculos de história. A bruxa, por exemplo, tornou-se um ícone do Halloween, muitas vezes retratada como uma figura maligna. Mas, historicamente, muitas bruxas eram simplesmente curandeiras, parteiras ou mulheres que detinham conhecimento sobre ervas e natureza, e que foram perseguidas por não se encaixarem nas normas sociais e religiosas da época. O Halloween moderno, de certa forma, ressignifica essa figura, transformando-a num símbolo de poder e mistério. O gato preto, associado à má sorte em algumas culturas, era visto na Idade Média como um companheiro das bruxas, um familiar que as auxiliava em suas práticas. Por isso, ele se tornou outro símbolo icônico da data. Em resumo, o Halloween é um caldeirão cultural fascinante. Começou como um festival celta sagrado, o Samhain, que marcava a conexão entre o mundo dos vivos e dos mortos. Depois, foi filtrado pelo cristianismo, misturado com lendas folclóricas irlandesas e, finalmente, popularizado nos Estados Unidos como uma grande festa comunitária. E hoje, para muitos, continua sendo uma data de profundo significado espiritual e ocultista. Espero que tenham gostado de desvendar esses segredos comigo. O Halloween é muito mais do que apenas sustos e doces. É um reflexo da nossa própria história e da nossa busca por entender o mundo invisível. Se você curtiu essa viagem no tempo e quer explorar mais mistérios como este, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E me conta aqui nos comentários, qual é a sua parte favorita do Halloween? Muito obrigado por assistir e até a próxima!